Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí em mais um vídeo do Virando as Páginas. Semana passada eu tinha acabado de terminar o último vídeo, já nem me lembro mais qual é, gente, minha cabeça está completamente tonta. Mas eu tinha acabado de ter fechado o vídeo e disse para você o seguinte, olha, foi do C.S. Lewis, né? Anatomia de um luto. Tá aí, você vai lá, procura, livraço, C.S. Lewis é demais, inclusive C.S. Lewis vai ser amplamente influenciado por esse cara que está aqui. E aí eu disse para vocês que eu não traria nenhum, diria qual o livro que eu ia ler, e por acaso, melhor que tenha feito isso, que eu tive a liberdade literária de buscar uma obra de um dos autores que eu mais gosto, que é o Charles Dickens. Charles Dickens, aqui ao lado com Will Collins, O Abismo, que é uma obra que ele vai escrever em 1867. E como a própria introdução do livro nos é descrito, é uma obra a quatro mãos. Este livro aqui, ele, se eu não estou enganado, é da Nova Fronteira. A Nova Fronteira fez várias edições dos livros do Charles Dickens. Há um grande problema no Brasil, porque há coisa de 20 anos atrás, as traduções acerca das obras de Charles Dickens não eram tão boas. A Kozak Naif fez uma bela obra em cima de para mim, o livro mais interessante do Charles Dickens, dentro de toda a narrativa interessante que ele fez, que foi David Copperfield. Eu tenho David Copperfield aqui nas minhas mãos por uma outra ótima edição que é da Penguins. Gosto muito, aliás, vale muito a pena você pegar todos os livros clássicos dessa coleção clássicos da Penguins que veio para o Brasil. Existem obras do Charles Dickens que não vieram traduzidas ainda, mas que a Penguins também já trabalhou isso lá fora. Então aqui, ó, David Copperfield. O Charles Dickens é uma influência a ponto de ter sido falado por Tolstói, Dostoiévski, Chesterton, C.S. Lewis, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson. Esse pessoal todo foi, Agatha Christie, toda essa galera foi influenciada pelo Charles Dickens, e ele é a expressão maior da época da literatura vitoriana, né? A questão da época vitoriana a gente vai lá cifrar na década de 30 do século XVIII, 1837, e ela fecha em 1901. E as características básicas da literatura vitoriana é, primeiro, um retorno a um certo idealismo, normalmente pautado nas questões voltadas à máxima do bem, né? O Charles Dickens tem a forma como ele vai escrever, ela, para alguns acham que ele é meio que ele demora muito a dar o andamento dos seus romances. Eu vejo de forma completamente diferente. O Charles Dickens, ele não é nem um pouco prolixo na minha percepção, pelo contrário, ele é alguém que tem uma atenção muito grande na construção dos seus temas, na construção dos seus romances, e ele vai apurar aos poucos, mas todo o leitor de Charles Dickens sabe qual vai ser o final, mesmo que não tenha conhecido a obra, porque normalmente ele vai satisfazer aquilo que nós queremos que aconteça no contexto da narrativa de cada um dos seus romances. Grandes Esperanças é um dos livros que eu mais gosto também. Sempre tem ligações voltadas a orfanatos, a hospícios, a lugares onde tem aquela dualidade da pobreza em comparação à riqueza, a avareza, né? A avareza muito bem descrita nesta obra. Eu já falei sobre ela, do nosso querido Ebenezer Scrooge, Os Fantasmas de Scrooge, como filme, mas uma canção de Natal ou um conto de Natal, uma obra belíssima, um conto belíssimo, e há uma similaridade deste conto para com este romance que uniu então o mestre daquilo que a gente pode dizer literatura vitoriana com o pai
o pai dos romances policialescos, porque o Wilkie Collins vai ser muito influenciado pelo Charles Dickens, inclusive apoia o Charles Dickens em algumas obras. Se eu não estou enganado, Grandes Esperanças ele vai ajudá-lo, e se não estou enganado também Pickwick Papers, que também foi um outro grande romance que explodiu de C.S. Lewis. Quase todas as suas obras foram ovacionadas pelo público, atingindo desde as questões mais populares até as classes mais altas. Normalmente como outros livros que ele escreveu, são oriundos de folhetins que ele trabalhou e que assim facilitou bastante a popularização dos seus temas. Eu falei um pouco mais do Charles Dickens quando do Um Conto de Natal, que eu estive falando com você no Natal de 2020. Se eu não estou enganado, no Natal de 2021 eu estou respirando fundo para fazer a releitura de David Copperfield, que é nada mais nada menos que uma autobiografia do nosso Charles Dickens. Por falar nisso, sobre biografias de Charles Dickens em português, elas são altamente escassas, se não dizer não existem. São muito pobres. Então, se você tiver alguma relação mais próxima com a língua inglesa, eu indico Charles Dickens, A Life, da Claire Tomalin. Eu já falei sobre ela também na outro vídeo, quando eu estava conversando sobre também o Charles Dickens. Então você vai ter as biografias do próprio Charles Dickens. H.G. Wells, ela fala muito sobre H.G. Wells, tem uma obra biográfica sobre H.G. Wells. Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley, Jane Anne, quer dizer, H.G. Wells já falei, né? Então existem várias boas biografias. Ela é uma repórter, escritora britânica, inglesa, e que vale muito a pena. A biografia do Charles Dickens, A Life, ela é carinha, tá? Lá na Amazon você vai gastar aí uns 200 a 220 reais entre o livro e a postagem. Se você tiver essa grana no bolso, vale a pena investir, ou então busque na estante virtual ou veja nos sebos próximos. Se você é de São Paulo, há uma facilidade muito grande de encontrar isso. No Rio também, um pouquinho menor, mas também você pode consegui-lo. Não vai ser um livro barato, mesmo em sebo, mas também não vai chegar a 200 reais, porque tem muita gente que compra e depois revende para os sebos, e aí você vai ter essa oportunidade. Bom, o Abismo do Charles Dickens, ele tem uma construção, como eu falei para vocês, em 4 mãos. E ele é ao mesmo tempo um romance e também um preparatório, uma base para a dramaturgia. Você pode usar esse livro pode ser usado em elementos do teatro. Por isso que não é dividido em capítulo, é dividido em 4 atos. E quais são os personagens consagrados nesse livro? Primeiro é o Walter Winnie, que é uma espécie de criança que lá num certo hospício, o Hospício dos Enjeitados, vai ser procurada por uma certa mãe na Inglaterra e vai ser adotado. Este menino vem para a Inglaterra e 20, 30 anos depois ele tem a Windus Cope, que é uma empresa voltada às bebidas, voltada a vinhos, é uma casa comercial, e ele enriquece. E todo o enriquecimento dele, ele propõe e homenageia a mãe que tanto o amou. Só que em algum momento ele precisa de uma governanta. E em meio à contratação da governanta, ele recebe um aviso inesperado. Qual é o aviso dela? É que ele não era quem pensava ser. E que o verdadeiro Walter Winnie estava solto no mundo, e houve uma troca efetiva dentro lá daquele hospício. Esse hospício é na Suíça. E isso faz com que ele, de uma forma bastante estoica e honesta, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, que você vai ver esse tipo de personagem com Charles Dickens o tempo todo, ele decide descobrir quem é este garoto para entregar toda a riqueza que ele havia conquistado até o momento. É óbvio que foi um baque para ele, ele fica muito aturdido e vai falar com um advogado e o seu novo sócio,
que é um dos personagens mais, diria eu, um dos personagens mais centrais, que é o George Vendale. O George Vendale vai ser sócio do Weeding e ao mesmo tempo amigo dele. E nesse processo ele vai se abrir, vai mostrar toda a sua angústia, dizendo que precisava realmente fazer justiça. Quando eu estava falando sobre essas questões históricas, isso faz parte de todo a obra do Dickens. Há de se lembrar que Dickens não teve um pai tão honesto quanto as honestidades que ele tentava emblemar nos seus livros. Inclusive era um cara que vivia de empréstimos, foi preso e de certa forma gerou uma certa influência negativa pelo Dickens, que em alguns momentos não era um cara tão santo quanto seus personagens. E é por conta disso que ele terá sempre dentro dos seus livros uma crítica social muito forte. Aqui mesmo ele mostra as dualidades entre a riqueza e a pobreza. O Vendale vai gostar e vai se apaixonar por uma menina da Suíça que vem para a Inglaterra, cujo nome é Margarida. Então ele se apaixona por ela e ele deseja tê-la consigo. O grande problema qual é? Ela é pobre. E aí se destaca em vários movimentos certas discussões muito interessantes que demonstram como era a cultura de época e principalmente as questões voltadas às diferenças sociais, a ponto de, ainda que não fosse uma questão de castas, era sim uma questão de classes. Um homem rico não poderia se casar com uma mulher pobre e vice-versa. O papo que ele vai ter com o Obenreizer. Quem é o Obenreizer? O Obenreizer é o tio da Margarida e que tem por si, porque esta menina perdeu seus pais, a obrigação de tutoria sobre essa moça. E na conversa, já que o Vendale conhecia o Obenreizer, desde o tempo que visitaram a Suíça e passearam por lá, todos eles três juntos, a paixão dele já era antiga, eles tiveram então um debate onde o pedido da mão e do favor que o Obenreizer poderia dar a ele de se relacionar com a Margarida se torna um negócio. E era exatamente isso que acontecia na era vitoriana, e é mais uma crítica que o próprio Charles Dickens está fazendo naquele período onde ele não encontra nenhuma base para o amor interpessoal e sim negociatas que podem servir de maior poderio para as famílias mais ricas, que se fazem mais afastadas e mais distantes daqueles mais pobres, dificultando inclusive a ascensão social dessas pessoas. Olha só, o Obenreizer diz o seguinte: eu tenho uma objeção. E aí o Vendale, mas que objeção? Vai replicar então o Obenreizer: o senhor e a minha sobrinha não pertencem à mesma classe. Há desigualdade social. O senhor é filho de um homem de alta posição. Minha sobrinha é filha de um camponês. Dá-me muita honra, infinita honra, tornou ele, voltando pouco a pouco à obsequiosa polidez que nunca se desviara até então. Uma honra digna do meu maior reconhecimento. Digo-lhe, porém, que a desigualdade é por demais patente e da sua parte o sacrifício seria enorme. Os senhores, os ingleses, são uma nação de gente orgulhosa. Vivi nesse país o tempo bastante para saber que um casamento em tais condições constituiria um medonho escândalo. Nem uma única mão se abriria para sua esposa e todos os seus amigos viriam a abandoná-lo. De alguma forma isso aconteceu com C.S. Lewis, quando a gente leu o livro passado, discutiu um pouquinho sobre a anatomia de um divórcio. O fato da relação dele com a sua esposa fez com que alguns amigos se afastassem dele. Então existe um retrato muito claro de que Charles Dickens não estava viajando na maionese, não. Ele está trazendo uma realidade social, uma realidade de uma conjuntura bem estática, porque o processo vitoriano e o período vitoriano, tenho eu por mim, que foi o movimento de maior glória da Inglaterra e a maior glória das famílias reais inglesas, porque se constituiu na maior amplitude do cenário imperial inglês. Então você tinha, nesse processo todo, você vai ter em suas mãos a Índia, e quando eu digo Índia, eu estou dizendo Índia e Paquistão, que era um território só, África do Sul, colônias no Oriente, as questões com relação à China, por vezes inclusive tomando algumas das ilhas e regiões que eram chinesas passaram a ser
trabalhadas a favor da própria Inglaterra, as ilhas na Oceania, alguma influência ainda nas Américas, ou seja, o Império Vitoriano é o auge de tudo aquilo que você possa imaginar de crescimento e de amplitude da realidade britânica, tá certo? Então, quando ele vai trazer esses assuntos, ele vai trazer isso sobre alguns elementos básicos. Primeiro, a constituição estética da sociedade, a dualidade entre bem e o mal, os elementos voltados à falsidade, à mentira, o modo não tão honesto de se agir, os contrastes sociais que são muito claros, a vida como era difícil para os mais pobres, o egoísmo dos mais ricos. Quero lembrar a você que Charles Dickens era um cristão, e aí ele vai sempre traduzir as relações éticas inseridas no seu livro a partir de elementos e foco sobre objeto cristão. Tanto que a canção de Natal de Charles Dickens, que foi um dos maiores sucessos e que retornou Charles Dickens ao mais alto pódio dentro da questão literária, ela nada mais é que uma conjugação ético-moral sob base cristã. A gente valeu sobre esse vídeo lá. Então, o que você tem aqui no livro passa a ser enveredado dentro de uma grande criatividade do Dickens e do Will Collins. Primeiro, saber onde está o garoto que na verdade é o Walter Wilding, ou Walter Wilding, você escolhe como quiser. Isso era a primeira ação. O Walter Wilding, que não era o Walter Wilding, morre de tristeza por conta de todas essas situações, e aí cabe tanto ao Vandale como o advogado, o tutor, o representante legal do Walter Wilding descobrirem quem é este cara. Então este é o primeiro movimento. Quem é o verdadeiro Walter Wilding para receber das mãos do Vandale e do advogado do Wilding toda a herança e todo o império que foi construído pelo antigo Walter. Este é o primeiro processo. O segundo vai surgir, a partir da morte do Wilding, o Vandale começa a administrar a empresa com este tutor que é o Bintry, e começa a dar a ela a cara necessária a um personagem muito engraçado, que é aquele Uruca, que ele diz que as coisas sempre não darão certo. E esse que é o Joel, que é um empregado da casa, quando a casa ainda tinha um nome de uma outra família, e aí a partir do trabalho do Wilding passa a ser Wilding & Co. Ele disse que a mudança do nome traria para o seu Walter problemas sérios, inclusive a própria maldição da sua. E ele é aquela pessoa que vai ter um certo elo interessante na obra, mas que vai sempre mostrar o sarcasmo do Dickens. Talvez seja o personagem mais sarcástico dentro de todo este contexto. Bom, nesse ínterim, quando o Vandale tem nas suas mãos, o George Vandale tem nas suas mãos a empresa, ele descobre que houve um furto, ou houve um desvio de 500 libras, que para aquela época, gente, era muito dinheiro. Era coisa de rico ter 500 libras. Só para que vocês tenham noção, normalmente 20 shillings, se você fosse trazer hoje em comparação ao real, seria R$ 3,57, mais ou menos isso. Mas 500 libras para aquele momento era algo surreal. Nem todos conseguiriam ter nem 10 libras. Existiam ingleses que não conseguiram levantar 10 libras por ano. Havia sido roubado, desviado 500 libras. E aí, aturdido, o Vandale começa a buscar quem foi a pessoa que tenha roubado ou desviado essa verba. Ele é avisado por uma empresa da onde? Da Suíça, a mesma Suíça da Margarida e a mesma Suíça do Obenheiser. Fala a história toda e eles acabam tendo que fazer uma viagem de Londres para a Suíça. Eu vou parar por aqui para não dar mais continuidade. O que eu posso dizer é, sempre, os livros do Dickens chegarão ao final que você quer. Nunca tive
nunca tive leitura sobre qualquer obra do Charles Dickens que não chegasse ao final que eu desejasse. Porém, o que consta nessa situação toda não é o final em si, mas é a criatividade desse autor em desenhar um enredo que vai levar ao final que você deseja. O miolo do romance é sempre uma grande surpresa. Como eu falei para vocês, este é um livro que pode ser tranquilamente trabalhado em peças teatrais e inclusive foi uma das intenções do Wilkie Collins, tá certo? Obra espetacular, gostei muito. Você lê isso num final de semana e, mais do que tudo, se você não leu nada do Charles Dickens, eu diria, comece com 2 obras, justamente Canção de Natal e depois O Abismo. Para quê? Para que você se ambiente com a forma de escrita que esse estupendo, gigante, maravilhoso autor nos deixou como herança. Proponho e peço, por favor, as editoras busquem trazer as biografias, ou a biografia, pelo menos a biografia da Claire Tomalin, traz para ela em português, para quem não consegue nem compreende o inglês, para que as pessoas possam conhecer melhor da vida de um dos autores mais extraordinários do Ocidente. A gente agora há pouco tempo saiu a biografia do Bauman, você tem a biografia do Dante Alighieri, você tem a biografia, você teve agora há pouco tempo as biografias do Tolkien, a biografia do C.S. Lewis, você tem algumas pequenas biografias do George Orwell. Puxa vida, gente, traz o nosso querido Charles Dickens de volta para que as pessoas possam compreender por que os livros dele são tão densos a partir da vida dele mesmo como autor. Lembrando a você, nenhum livro existe sem que você entenda a vida do autor. Se você entende a vida do autor, você entende melhor a obra que ele escreveu. Obviamente, você está dando a alma ao corpo literário que você teve contato, tá certo? Gente, participe do canal, curta o canal, esteja conosco, faça uma corrente literária mesmo para que a gente possa crescer cada vez mais. Vou deixar para vocês, só como curiosidade, a última leitura de uma página da obra, só para que você entenda como é que o Dickens trabalha o seu contexto. Na página 85, vamos lá, mano, tá aqui logo aqui. Obenreis estendeu-lhe as mãos de forma de protesto delicado. Olha que coisa interessante. Obenreis estendeu-lhe as mãos. Obenreiser estendeu-lhe a mão em forma de protesto delicado. Normalmente são essas linhas que o Dickens vai deixar para você pegar aleatoriamente em Grandes Esperanças. Abri, hein? Só abri. Embora ela olhasse fixamente para mim, percebi que estava um tanto constrangida. Stella, parando de tricotar por um instante, olhando para mim e em seguida retomando o trabalho, deu uma impressão, com base no movimento dos seus dedos, uma impressão tão nítida como se ela estivesse usando o alfabeto dos surdos e mudos e que percebera que eu havia descoberto a identidade real de seu benfeitor. É sempre esse desenho que o Charles Dickens vai se utilizar para levar a ideia do seu romance para você. Se você não leu, busque ler, vale muito a pena. Agora, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Eu acho que está chegando o mês do Carlos Ruiz Zafón, não vejo a hora disso acontecer, mas semana que vem tem um outro livrinho. Estou pensando num livro analítico, um livro que fale um pouco sobre a geopolítica atual. Quem sabe? Vamos ver. Até mais, gente. Obrigado.